dos cuidados que você tem que ter quando for alugar um imóvel aqui na Itália. Não só aqui na Itália, mas como na Europa, no geral. O primeiro vídeo eu falei sobre os cuidados com os intermediadores de imóveis. Para quem não assistiu, eu vou colocar aqui embaixo, assiste lá. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês sobre os cuidados com o proprietário de imóvel e como você pode se precaver para não acabar caindo num golpe de caução ou outro golpe em que você acabe depositando o dinheiro do aluguel a mais e não recebendo de volta. Eu vou contar nossa experiência. Nós tivemos esse problema, nós caímos no golpe do caução aqui na Itália com o nosso primeiro proprietário do imóvel onde a gente morou e a gente chegou até a contar com um advogado e tudo mais, então eu vou explicar toda essa parte burocrática para vocês de como que funciona, porque aqui na Itália não temos, né, o serviço de um advogado gratuito aqui, então tudo é pago e é muito caro. E eu vou explicar para vocês todo esse processo de como funciona e como vocês podem se precaver para não cair nesse mesmo golpe que a gente caiu. Então tá, a primeira parte, gente, que eu vou explicar para vocês é que toda vez que você entrar no imóvel que você alugou aqui na Itália, você tem que registrar todos os problemas que esse imóvel tem. Avarias, problemas de funcionamento, tudo isso você precisa registrar. Os problemas mais graves, né, obviamente você registra formalmente com o proprietário. E os problemas mais simples você grava e tira foto, assim, do dia em que você entrou, não deixa pra gravar isso depois. Quando a gente chegou no nosso imóvel, que foi o primeiro apartamento que a gente morou aqui, ele tinha alguns problemas, algumas avarias, assim, como, por exemplo, o móvel da sala tava com o puxador quebrado, o colchão tava extremamente sujo, manchado, era um colchão muito velho já. Eles até falaram na época pra gente que eles estavam vendo pra trocar, porque já era um colchão mais velho. E tinha outros problemas também, algumas avarias mais simples. Tudo isso nós ponderamos pessoalmente no dia em que a gente entrou no imóvel, sabe? A gente tava com eles presentes, então a gente mostrou os itens, eles falaram pra gente que tava tudo certo, porque eles já sabiam dos problemas que tinha ali. Por exemplo, o puxador, eles falaram que foi quebrado no transporte, então não tinha problema nenhum, eles já estavam cientes. O colchão, né, eles falaram que tava velho mesmo, que eles iam ver pra trocar, então tudo isso eles já estavam cientes. Então nós confiamos e não fizemos essa formalização por escrito, sabe? A gente até gravou um vídeo, assim, só que o vídeo a gente gravou um mês depois, então não vale muito. A gente devia ter gravado esse vídeo na hora de quando a gente entrou. E esse vídeo, na verdade, nem foi como prova, foi um vídeo que eu gravei e que acabou aparecendo os problemas, né? Então, não foi uma prova específica. Então, a minha primeira dica é quando você entrar no imóvel, você grave, tire fotos e formalize os problemas, porque depois isso lá pra frente, né? Vai virar uma coisa totalmente diferente, vocês já vão entender o que aconteceu com a gente, então vou contar isso um pouco mais pra frente. Então você faça essa primeira parte, que é a formalização de todos os problemas que tem no imóvel. Nós moramos nesse apartamento por cerca de 2 anos, nós tínhamos alguns problemas um pouco mais sérios ali, como por exemplo o problema de mofo. No nosso caso era um problema estrutural, o proprietário já sabia, e ele não mexia em nada, ele não fazia nada, ele falava sempre que ele ia dar uma olhada, mas nunca dava. E a gente tratava isso por conta própria. Então, a gente usava produtos profissionais e nós fazíamos um tratamento do mofo de forma profissional que a gente pagava. E ele não pagava nada, gente. A gente que tratava o mofo ali. E a gente ficou nesse caso por 2 anos. E no nosso caso específico, não era um problema exclusivo do inverno. A gente tinha mofo o ano inteiro. Tanto no verão, quanto no outono, primavera e inverno. Era o ano inteiro mofo no apartamento. Então, quando a nossa filha nasceu, nós não tínhamos mais como fazer esse tratamento de forma profissional, porque a gente precisava sair do imóvel, deixar o imóvel aberto, não podia ficar lá depois que você fizesse o tratamento, e a gente tinha que fazer todo mês, porque voltava muito, era muito mofo que tinha. Então, nós tínhamos que sair do imóvel. Então, nós conversamos com o proprietário, assim, porque a gente tava... Primeiro passo, assim, eu conversei com ele para verificar se ele tinha um outro imóvel que fosse um pouco maior e que fosse numa estrutura melhor, porque esse proprietário específico, ele tinha muitos imóveis na região, muitos imóveis, né? Então, a gente verificou o primeiro passo com ele, porque até esse momento, gente, a gente tinha essa questão do mofo, assim, mas a gente nunca tinha tido um problema direto, assim, tipo, com um proprietário. Sempre foi uma troca, assim, muito tranquila, sabe? Então, nós conversamos com ele falou, não, infelizmente a gente não tem. Tava uma época do ano, gente, que tinha muito brasileiro chegando na região, então tinha muita gente procurando imóvel e poucos imóveis disponíveis. Então, era muito maior a demanda, né, do que imóvel para alocar. Então, nós decidimos que nós iríamos sair, nós começamos a procurar um imóvel por conta própria, através das imobiliárias da região, e nós encontramos um apartamento que era muito maior que o nosso. Daí, nesse momento foi quando nós entendemos que a gente estava pagando muito mais caro do que o nosso apartamento valia, porque nós encontramos um apartamento gigantesco, ele era muito grande, ele era tipo 2 do nosso apartamento, que nós morávamos atualmente, ele era mais barato que o nosso apartamento, ele não tinha nenhum tipo de problema de mofo, ele tinha sido totalmente reformado, a estrutura dele era toda nova,
Ele era extremamente arejado, batia sol em todos os lados do apartamento, ele tinha varanda, ele tinha garagem, ele tinha muita coisa, assim, era um apartamento 1000 vezes melhor do que nós morávamos e mais barato. Então, nós decidimos, obviamente, sair, né? E nós entramos em contato com o proprietário para verificar a possibilidade da gente sair antes dos 3 meses, porque o nosso contrato, ele dizia que nós tínhamos que dar um aviso prévio de 3 meses. Mas, se o proprietário não concordasse, estava tranquilo, porque esse apartamento que nós tínhamos encontrado, ele estava sendo reformado. Então, a proprietária já tinha avisado que ela iria precisar de pelo menos um mês ali para poder reformar. Então, ela estava aberta a negociar esse período de entrada. Então, não seria um problema para a gente entrar em 3 meses. Mas, se a gente pudesse entrar antes, seria melhor, porque nós já estávamos no auge do inverno, isso era novembro. Não no auge do inverno, o inverno mesmo começa ali em dezembro, né? Então, mas já estava muito frio na época, estava muito frio. Então, nós iríamos já para um apartamento que não tinha esse problema de mofo e que era muito melhor. Então, nós conversamos com o proprietário e ele, de cara, já concordou. Ele falou pra gente, assim, que era muito melhor se a gente conseguisse sair em menos de 3 meses, porque ele falou que eles queriam aumentar o valor do nosso imóvel. Eu já achava super caro, né? Então, ele queria aumentar o valor do imóvel e já tinha muito brasileiro esperando por um imóvel. Então, ele não teria dificuldade de colocar outra pessoa no nosso lugar. Então, ele falou, se você conseguir sair antes dos 3 meses, pra mim, melhor. Aí eu falei, beleza, então a gente concordou que nós sairíamos em 1 mês e meio. Isso era início de novembro e eu avisei pra ele que eu sairia no dia 20 de dezembro. Então, ficou ali 1 mês e 20 dias, porque a proprietária pediu 1 mês para poder reformar e nós pegamos mais 20 dias de precaução, caso o apartamento não tivesse pronto, né? A gente pudesse ter mais alguns dias ali para poder também organizar nossa mudança com calma, né? E não fazer nada correndo. Então, ficou acordado 1 mês e 20 dias e tava tudo certo. No dia seguinte, eles mandaram, né, uma pessoa que trabalha para esses intermediadores da região. Não foi os intermediadores que alugaram o meu imóvel, eram outros já. E essa pessoa foi lá para tirar fotos novas do imóvel e tudo mais. Quando a pessoa chegou, gente, eu fiz questão de pontuar cada item da casa, tipo, o que era meu, que eu levaria embora, e o que era do proprietário. Porque apesar do nosso imóvel ele ser mobiliado, ele tinha uma mobília muito simples, assim. Então, como nós moramos 2 anos ali, nós adaptamos muito. Nós compramos sofá, compramos armários, compramos muita coisa e deixamos o apartamento mais, assim, aconchegante aos nossos olhos, né? Então, nós ponderamos tudo pro intermediador, né, pra pessoa que trabalhava para eles, o que era nosso e o que não era. Ele fez as fotos, ele falou que tava tudo certo, que o apartamento era muito bom. Não era tão bom assim, né? Mas, tipo, ele fez, ele falou que tava numa estrutura, numa condição ótima, que eles não precisariam, tipo, reformar, já dava pra quando a gente sair alugar pra uma outra pessoa. Isso ele falou pra gente, tá? Ele falou, não, o apartamento de vocês nem precisa reformar, vocês podem sair, a gente já coloca outra pessoa, tá tranquilo. Então, ele fez as fotos. No mesmo dia, as fotos foram postadas, eles simplesmente estavam alugando o nosso apartamento por 750 euros, que é um valor absurdo, assim, tipo, é muito absurdo. Com 750 euros você aluga numa região muito grande aqui da Itália, que tem muito mais emprego, porque a nossa região não tinha tanto emprego, né? A gente trabalhava remoto, então pra gente era indiferente, mas quem precisa arrumar trabalho era muito difícil. Então, é um valor muito, muito alto, sabe? Porque era 750 euros mais todas as despesas que você teria com luz, com gás, com taxa de lixo, que o Comune cobra, com alimentação e por aí vai, né? Então, um valor muito alto. Eles alugaram esse apartamento em menos de 24 horas. Porque, como eu disse pra vocês, tinha muito mais brasileiros chegando do que apartamentos disponíveis. E a pessoa que alugou desse apartamento, ela já estava na Itália, ela já estava no Airbnb, esperando um apartamento para poder mudar o quanto antes. E ela não chegou nem a visitar o apartamento, ela alugou por foto. Eles viram as nossas fotos do imóvel e já alugaram. Então, foi menos de 24 horas. Nesse momento, o proprietário entrou em contato com a gente, né? Ele falou pra gente se a gente conseguia sair um pouco antes do 1 mês e 20 dias, porque a pessoa já estava ali na região, como eu falei pra vocês. A pessoa estava no Airbnb e eles tinham uma certa urgência de mudar. Então, ele falou pra gente assim, se vocês conseguirem sair antes, pra mim é melhor, porque aí a pessoa já entra e tudo mais, né? E aí, eu conversei com a proprietária do imóvel onde eu ia morar, e ela falou pra mim que antes do dia 1º de dezembro, não tinha como a gente mudar, porque eles estavam mexendo com a parte hidráulica do apartamento, então não iria ter aquecimento, não iria ter água quente, outras coisas assim, então a gente poderia mudar a partir do dia 2. Então, eu falei pra ele, eu conversei com o proprietário e falei, olha, eu consigo, né, sair do dia 20 de dezembro pro dia 2 de dezembro. Já teve ali uma mudança, né, bem significativa. Mas eu falei assim, infelizmente, antes disso eu não consigo, porque o apartamento está sendo reformado. E ele falou, não, tá tranquilo, porque já faltava menos de 1 mês nesse período aí, tá, gente? Então, a gente tava ali meio que no meio de novembro. Então, faltava já menos de 1 mês. Ele falou, não, tá tranquilo, eu vou comunicar, né, aos inquilinos novos.
e você pode sair no dia 2. O dia 2 era um sábado, então pra gente era perfeito, porque meu marido não trabalha no sábado, então a gente poderia fazer a mudança com calma. E eu falei pra ele desde o início o seguinte, eu falei, eu preciso do dia inteiro. Então, eu vou te entregar o imóvel no final do dia, lá pelas 5h30, 6 horas. Porque eu vou ter que tirar toda a minha mudança, né, porque era um outro apartamento e era no 3º andar, então eu ia ter que subir tudo. E eu preciso voltar pra limpar o apartamento. Então, como eu tenho um bebê que tinha 2 meses nessa época, eu não consigo fazer tudo isso, tipo, em meio dia. Eu precisaria pelo menos o dia inteiro, tipo, amanhã pra fazer a mudança, assim, eu ajeitar as coisas na casa nova, e a parte da tarde pra eu voltar ali no imóvel pra limpar e entregar. E ele falou que tava tranquilo, que eu podia ficar o dia inteiro, que daí o novo inquilino entrava a partir do dia 3, né? E beleza, ficamos acordados assim, tava tudo certo. Toda essa comunicação, gente, eu fiz por WhatsApp, e esse foi o meu maior erro, sabe? Porque eu devia ter formalizado através de uma carta da comandata, que eles chamam aqui, que é aquela carta que você envia formalmente ao proprietário, ele assina, e depois você recebe uma confirmação, né, de que ele recebeu. E eu perguntei isso pra ele, eu preciso te enviar uma comandata? Ele falou, não, tá tudo certo, a gente já alinhou aqui pelo WhatsApp e tudo mais, eu tô de acordo, então não precisa se preocupar. E como eu nunca tinha tido um problema, assim, direto com esse proprietário, eu pensei, não, tá tudo certo, eu confiei e tal. Eu falei, não, de boa, ele já confirmou, tá aqui também, tá no WhatsApp, tá registrado, então tá tudo certo. E eu peguei e fiquei de boa quanto a isso e falei pra ele que então no dia 2 a gente mudaria, eu entregaria as chaves até o final do dia. E ele falou pra mim que era pra mim enviar um WhatsApp pra ele, porque ele morava ali perto e ele iria pessoalmente lá fazer a vistoria do imóvel e que se tivesse tudo certo com o imóvel, ele já faria o pagamento do meu calção, que seriam 2 meses de aluguel. E aí eu falei que tudo bem, que eu mandaria um WhatsApp pra ele quando eu tivesse terminado e a gente combinou assim. Daí beleza, gente. Passou-se mais alguns dias, essa pessoa que trabalha para esses intermediadores entrou em contato comigo falando que o contrato da pessoa tinha sido alugado a partir do dia 1º de dezembro, então a gente precisava liberar o apartamento em novembro, no final de novembro, para a pessoa poder começar a morar no dia 1 de dezembro. E aí eu conversei com ele, eu falei, meu, não tem como, porque o meu imóvel está sendo reformado, eu só posso entrar dia 2, eu já contratei até uma empresa de mudança, que a gente contratou um furgão com motorista para ajudar a mudar. Tá tudo pronto pro dia 2, eu já alinhei com o proprietário, tá tudo certo, meu marido não trabalha nesse dia. Daí ele falou, ele tentou jogar a responsabilidade pra gente, gente. Isso é uma das coisas que eu acho mais absurda que os intermediadores fazem, porque a responsabilidade nunca é deles. Eles sempre descentralizam a responsabilidade de quando dá algum problema. E eu falei pra ele assim, eu falei, olha... E ele meio que tentou jogar, tipo assim, que eu não comuniquei eles. Eu falei, cara, eu não aluguei o imóvel com vocês. Entendeu? Eu não aluguei com vocês, eu não tento ter comunicação nenhuma com vocês. A minha comunicação foi com o proprietário concordou, ele aceitou e tava tudo certo. Se vocês não tiveram uma comunicação certa com o proprietário, não é responsabilidade minha. Porque eu falei pra ele, vocês que deveriam estar conversando com o proprietário, porque vocês trabalham com ele, não comigo, eu não tenho nada a ver com a história. Eu falei pra ele assim, eu falei, olha, eu vou ver o que eu consigo fazer, mas eu não garanto que eu vou conseguir sair em novembro. Aí eu conversei com a proprietária falou assim, olha... Você pode mudar no dia 1º de dezembro, só que o pessoal vai estar trabalhando ainda no imóvel, então, tipo, não é o ideal, mas beleza, você pode entrar, você pode ir colocando as suas coisas e no final do dia eles vão ter terminado, vai estar tudo funcionando e você pode mudar. Eu não queria que fosse assim, porque se desse algum problema e não estivesse funcionando algo, eu teria que estar morando lá sem ter o acesso básico, né? Mas beleza, eu falei, não. Tá tudo bem, vamos então, vamos fazer assim, vamos também ajudar, porque não tem problema, né, a pessoa já tava ali na Itália, e ele falou pra mim assim que, e eles acharam ainda um pouco ruim, porque tipo, a pessoa não tinha mais tempo no Airbnb, a pessoa tinha que entrar na casa no dia 1º, e eu falei assim pra ele, eu falei, meu, mas então aí é responsabilidade de vocês têm que arrumar um Airbnb pra pessoa colocar ela, porque o meu aluguel, gente, tava pago até o dia 5 de dezembro. Entendeu? Então, se eu quisesse sair no dia 5 de dezembro, eu poderia sair sem problema nenhum, porque eu já paguei o aluguel até aquele dia. Então, eu estava sendo legal de sair antes ainda. Então, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou sair no dia 1º. Então, se a pessoa não puder ficar no Airbnb até o dia 1º, vocês resolvam com ela, coloquem ela em outro imóvel e ela entra dia 1º. E a gente teve que mudar muita coisa. Eu tive que mudar a empresa que ia fazer a mudança, né? Porque a gente tinha agendado pro dia 2, mudamos pro dia 1, meu marido teve que pedir folga no emprego, assim, para poder mudar no dia 1º também, e nós nos mudamos com o pessoal trabalhando no nosso novo apartamento, porque, né, não ficou tudo pronto. No dia 1º, né, essa pessoa que trabalha para os intermediadores, ele ficou me enchendo o saco, me mandando um monte de mensagem, querendo saber que horas que eu ia liberar o apartamento, porque eles precisavam entregar chaves pro novo inquilino e não sei o quê. E eu falei pra ele, desde o começo, eu falei, cara, eu pedi o dia inteiro pro proprietário, eu já tô sendo super legal de ter antecipado 2 vezes a data que eu acordei com o proprietário, né?
e eu não tenho condições de te entregar o imóvel de manhã, porque ele queria que eu entregasse de manhã. Eu não tenho condições porque eu tô fazendo a minha mudança, entendeu? Eu não tinha só roupas para vocês entenderem. Eu tinha móveis. Eu tinha guarda-roupa, eu tinha cama, eu tinha colchão, eu tinha sofá, eu tinha muita coisa, gente. Eu tinha máquina de lavar roupa, eu tinha tudo, entendeu? Então, eu não tinha só caixas para levar. Eu tinha móveis. Então, eu não conseguia fazer essa mudança, assim, tipo, tão rápido. Então, eu falei pra ele, olha, até às 5 da tarde, por aí, eu vou te entregar o imóvel, mas antes disso eu não consigo, entendeu? A não ser que eu te entregue o imóvel todo sujo também, porque, né, tipo, se vocês forem fazer a limpeza, daí, tipo, ok, mas como eles iriam descontar isso do meu calção, a limpeza, eu falei, não, eu vou lá e vou limpar, né? E aí ele falou que tava tudo bem, e aí nesse momento, gente, ele resolveu confirmar comigo os itens que eram meu, dos itens que não era. E o que eu achei meio que um absurdo, porque eu já tinha confirmado, eles haviam alugado o apartamento e ficou parecendo que eles deixaram claro para o novo inquilino que todos aqueles móveis ali eram da casa, entendeu? E ele queria confirmar naquele momento, depois que eles já tinham alugado. E aí eu confirmei tudo pra ele, ele falou pra mim assim, meu, mas o sofá é de vocês? Eu falei, sim, o sofá é nosso, sabe? Os armários são nossos. Eu confirmei isso com você no dia, né? Não é culpa minha se você não prestou atenção, entendeu? Daí, ele resolveu ali, ele falou que eles iam dar um jeito de providenciar esses móveis para o inquilino, porque pelo que eu entendi, eles alugaram, né, do jeito que estava nas fotos, né? Eles só falaram para a pessoa que os eletrodomésticos não iam ficar, mas os móveis, pelo que eu entendi, ficariam. Mas aí também não era problema meu, né, gente? Eu já tinha avisado. No dia que a gente se mudou, né, quando a gente terminou toda a mudança, eu mandei uma mensagem pro proprietário e ele falou pra mim que ele não iria poder ir lá pra fazer a vistoria do imóvel. E aí foi onde começou todo o golpe, entendeu? Que a gente não sabia até aquele momento que era um golpe, mas depois a gente descobriu que isso acontece com quase todos os brasileiros, assim. Então, é meio que uma coisa que já é comum pra eles, né? Ele falou que ele não poderia ir, mas que ele mandaria uma pessoa para poder fazer a vistoria, e que essa pessoa era uma pessoa que trabalhava para ele, e era uma pessoa de confiança. E se a pessoa dissesse que estava tudo ok, ele faria o pagamento do meu calção. Eu não gostei muito da ideia, tentei até ligar para ele pra gente conversar, porque se ele pudesse vir mais tarde eu esperava, não teria problema. Mas ele falou pra gente que ele não tinha condições de ir porque ele não estava na região, então era para mim confiar que tava tudo certo, que o que essa pessoa dissesse para ele tava tudo bem. Aí a gente tava lá, não tinha muita opção, a pessoa chegou enquanto a gente tava lá. E ele era um rapaz bem jovem, que também trabalhava para os intermediadores. Ele chegou, ele olhou todo o apartamento e ele foi super legal. Ele falou, nossa, tá tudo bem, tá tudo limpo. Nossa, você limparam até a geladeira. A gente não vai precisar mexer em nada no apartamento. O apartamento tá tudo ok. Os inquilinos já vão poder entrar amanhã, assim, já tudo pronto. Ele agradeceu a gente por ter cuidado, porque isso tudo é um teatro, tá, gente? É tudo um teatro que eles fazem ali pra você achar que tá tudo bem. E aí eu falei, ele agradeceu e falou, olha, eu tô escrevendo uma mensagem pro proprietário agora, manda seu IBAN pra ele que ele vai te fazer o pagamento. Aí, nesse momento, eu olhei pra ele e falei assim, tá, tem como você me fornecer um documento de que tá tudo ok com o imóvel? Porque, né, eu gostaria de ter alguma garantia de que tá tudo bem, que tá tudo certo. Ele olhou pra mim, assim, com uma cara meio assustada e falou, tipo, ah, mas eu não tenho nenhum documento, assim, pra te fornecer. Eu falei, não, mas pode ser uma declaração por escrito mesmo, que você só diga que a gente entregou as chaves hoje, que tá tudo bem, que tá tudo certo com o imóvel, porque eu gostaria de ter uma garantia de que tá tudo bem, né? E ele falou assim, não, mas a gente não tem nada de documento, não tem nem como eu te fornecer nada. Ele falou assim, mas olha aqui, ele me mostrou o celular, assim, ele falou, eu já mandei pro proprietário, tá tudo ok com o imóvel. É só você mandar o seu IBAN que ele vai te fazer o pagamento, a gente nunca teve problema, assim. Ele falou assim, todo mundo funciona assim. E esse foi o meu maior erro, gente, porque eu não sabia, mas aqui na Itália é obrigado. Quando você entrega um imóvel, você tem que receber 2 documentos de volta. O primeiro é o termo de entrega de chaves. Eu vou colocar aqui na descrição, né, do vídeo, os documentos para vocês verem. É um documento que é o termo de entrega de chaves, né, que você entregou naquele dia e tal, e um documento que é a situação do imóvel, então como está o imóvel naquele momento. Se o imóvel estiver tudo ok e eles assinarem que está tudo ok, é obrigado eles te devolverem a calção. Então eles não podem depois chegar e falar, ah, não, mas teve um detalhe ali, eu não vou te devolver, entendeu? É obrigado a devolver. Então esse documento, ele é uma garantia sua de que você vai receber o seu dinheiro de volta. E a maioria das pessoas aqui não sabem disso, ninguém sabe. Quando eu conversei com os brasileiros, ninguém sabia da existência desse documento, nem eu. Eu só descobri isso, vocês já vão entender porque a gente foi atrás de advogado, né? E só nesse momento que a gente descobriu que isso era obrigatório. Então vocês já vão entender um pouco mais sobre como que funciona essa parte, assim, de você ter que ter um advogado, os documentos e tudo mais. Mas saibam que quando você for sair, você tem que ter esse documento. E não é uma coisa opcional.
É obrigatório, o proprietário tem que te fornecer esse documento, entendeu? E a gente confiou, a gente falou, não, tranquilo, beleza, ele mandou a mensagem, eu vi que ele mandou, e tá tudo certo, então a gente vai receber, eu vou mandar pra ele o IBAN e tá tudo certo. A gente foi embora, né, a gente saiu no dia 1º, eram umas 3, 4 horas da tarde, eu não me lembro muito bem o horário, e no dia 2 de manhã, cedo, os novos inquilinos já mudaram. Então, pra vocês entenderem que não foi feito nada no imóvel, entendeu? A gente saiu, já entrou gente pra morar, não teve reforma, não teve nada, entendeu? Depois disso, a comunicação que eu tinha com o proprietário, que até então era muito boa, ela deixou de existir, né? Ele não me respondia mais, ele não atendia as minhas ligações, e ele ficava... E quando eu conseguia falar com ele, porque era depois de muita insistência, assim, ele falava pra mim, assim, pra mim te devolver o teu calção, tu vai ter que vir no meu escritório pra poder assinar um documento que eu vou te pagar, né, o dinheiro ali, e aí eu te pago. E isso aí, gente, é mais uma parte do golpe, porque muitos brasileiros, quando saem daqui, eles ou voltam pro Brasil, ou vão para outro país, ou mudam de região, tipo, vão para uma região muito longe. Então, as pessoas não têm como voltar ali, porque o escritório dele era ali na região. Eu não sei o endereço, mas ele me falou que era ali. Então, as pessoas não têm como voltar. E aí, se você não tem como ir lá, como você faz, entendeu? E pro azar dele, a gente tava morando muito perto da casa, era 5 minutos. Então, tipo, eu falei pra ele, então você me dá um endereço, que eu vou aí, você só me diz o horário que eu posso ir, que eu tô indo aí. Aí, quando ele viu que eu poderia ir no escritório, ele já, de novo, me deu um ghost, assim, né? Ele sumiu e tal, e não me respondeu mais. E aí, eu comecei a cobrar de novo, ligar e tal. E depois de 2 semanas, gente, sendo que o nosso contrato estipulava que ele tinha que devolver num prazo X, já tinha sido extrapolado esse prazo, assim, muito, ele me respondeu. Né, primeiro, eu surtei com ele, né, eu falei que a gente ia na delegacia, porque ele não tava mais me respondendo, e isso era tipo um roubo, né, então... aí ele me respondeu, gente, dizendo que do valor que a gente tinha pra receber, ele só devolveria 100 euros. E ele mandou uma lista no WhatsApp mesmo, tipo, que ele só escreveu ali na hora, acho que ele inventou todos os números ali, sabe? E que ele não devolveria, né, o nosso calção integralmente, porque ele teve despesas com o imóvel. As despesas que ele alegou, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês daquele puxador do móvel da sala que tava quebrado e que a gente tinha pontuado com ele? Então, ele disse que não estava quebrado quando a gente entrou na casa, que foi a gente que quebrou. E aí eu falei isso pra ele, eu falei tudo que a gente tinha conversado, não sei o quê. Ele disse que ele não lembrava de nada, que ele não lembrava dessa conversa e que, tipo, ele não estava ciente disso e que ele entregou o armário em plenas condições. E pra isso, ele estava me cobrando 200 euros, entendeu? Que é basicamente um armário novo, tá? Novo. Era um armário pequenininho, tá, gente? Não é tipo um armário grande, assim, gigante. Era um armário pequenininho que só o puxador tava quebrado. E ele estava me cobrando o preço de um armário novo, entendeu? Outro ponto era o colchão. Ele disse que ele tinha trocado o nosso colchão e colocado um novo. E eu falei pra ele que esse colchão novo nunca chegou, que só se ele mandou em uma outra casa, porque era o mesmo colchão velho. E ele disse que não, que ele tinha colocado um colchão novo na nossa casa. E eu perguntei pra ele assim, eu falei, meu, se tu trocou o colchão na nossa casa novo, então me manda a fatura que você mandou esse colchão novo pra mim, porque eu nunca recebi. Eu falei pra ele, a não ser que você tenha confundido a casa, que você tenha mandado esse colchão e tudo mais, eu nunca recebi. Aí ele falou assim, mas eu não mandei um colchão novo. Quando você entrou na casa, já tinha um colchão novo. E eu falei pra ele assim, quando eu entrei na casa, o colchão já estava velho, que foi o colchão que eu ponderei pra vocês, que estava todo manchado, todo sujo. Pra vocês terem uma noção, gente, o colchão era extremamente velho. Então, a gente comprou um colchão novo. A gente comprou. E o colchão deles, a gente deixou num canto embaixo do colchão, entendeu? Tipo, embaixo da cama, assim, entendeu? A gente colocou embaixo da cama e ficamos usando o nosso colchão. A gente não usou o colchão, a gente usou o colchão deles por pouco tempo até a gente comprar o nosso, entendeu? Porque a gente não tinha outro colchão, então a gente ia dormir onde? No chão, então a gente usou. Mas o colchão, aí não foi a gente quem deixou aquele colchão, porque era um colchão super velho, gente. Eu diria que aquele colchão tinha no mínimo 10 anos, assim, no mínimo, entendeu? Então, ele falou que não era aquele colchão que ele deixou, que ele tinha deixado um novo na casa. Ele alegou que ele tinha pintado todo o imóvel, né? E quando eu questionei ele sobre isso, porque a gente saiu e no dia seguinte entrou a pessoa de manhã, ele falou pra mim que ele pintou o imóvel com a pessoa na casa. Ele falou assim, não, mas eu fui lá na casa com os meus pedreiros e a gente pintou com a pessoa morando lá. Tipo,
Porque ele falou assim, eu falei pra ele, meu, mas eu não estraguei as paredes, por qual motivo você pintou a casa? Aí ele falou, independente de você ter estragado ou não, toda vez que alguém sai de um imóvel meu, eu pinto a casa, então querendo ou não, você vai ter que me pagar. Ou seja, eu nunca teria a possibilidade de receber o meu calção cheio, porque ele iria automaticamente descontar, na teoria dele, mesmo o imóvel não precisando ser pintado, ele iria pintar. Então, a gente nunca receberia o calção cheio. Então, ele comeu ali o nosso calção, entendeu? Eu fiquei muito puta, gente, tipo assim, a gente se sentiu roubado, a gente se sentiu, tipo, mal, assim. Só que toda a situação piorou quando eu conheci as pessoas que estavam morando no nosso apartamento, porque eram brasileiros, porque ele só aluga para brasileiros, porque ele só faz isso com brasileiros. Então, quando eu conheci essa pessoa, gente, eu acabei indo no apartamento, né, que a pessoa tava morando, que era o meu apartamento que eu morava, e ele não havia trocado nada. Ele havia o colchão, gente, que ele alegou que foi a gente que estragou, né? Que foi a gente que manchou. Ele estava me cobrando 400 euros por um novo. Pra vocês terem uma noção, eu comprei um colchão da EMA, que é aquele colchão ortopédico e tudo mais, e eu paguei 300 e poucos euros no colchão da EMA, entendeu? Então, com 400 euros, você compra um colchão foda. E ele não é o tipo de proprietário que põe esse tipo de produto na casa dos hóspedes, eles colocam sempre o do mais barato possível, então ele nunca gastaria 400 euros num colchão para o inquilino, entendeu? E quando eu cheguei na casa, ele não havia trocado o colchão, entendeu? Ou seja, ele descontou 400 euros no meu aluguel por um colchão que ele não trocou para o novo inquilino, entendeu? E ele alegou para mim que trocou, entendeu? Ele alegou pra mim que trocou. Ele não pintou o imóvel, ele não foi depois com o inquilino lá, porque a gente conversou com eles, o imóvel estava do jeito que a gente deixou, e eles falaram, depois que a gente entrou na casa, ninguém veio aqui. Ninguém veio, ninguém nunca pisou aqui. Então, ele nunca pintou. Basicamente, ele roubou o nosso dinheiro. Ele inventou, assim, uma série de despesas que ele não teve, que ele não fez nada, que ele não trocou nada, e ele ficou com o nosso dinheiro. Nós fomos questionar ele sobre isso, então eu falei pra ele assim, olha, eu gostaria que você me enviasse as faturas, né, de compra do colchão, porque você alegou que você gastou 400 euros, então é justo que eu veja a fatura do gasto que você teve. E eu também quero o comprovante de que você pintou e de que você fez todas as alterações que você disse que fez. Porque não é só você pegar o nosso dinheiro assim e não comprovar nada também. E ele falou pra mim o seguinte, ele falou, vai atrás de um advogado, né, e vai atrás do seu direito, porque eu só vou responder pra um advogado. E ele falou pra mim assim, se você for atrás de um advogado, você só vai ter despesa, porque você não vai conseguir ganhar essa causa e você vai ter que pagar ainda os gastos do meu advogado. Então ele falou assim, tipo, pensa aí o que você quer fazer, mas eu só vou responder, né, pra um advogado. Aí a gente descobriu, gente, que isso acontecia, por que ele faz isso? Porque aqui na Itália não tem defensoria pública nesse tipo de situação, entendeu? Então você tem que pagar um advogado. E pra pagar um advogado é muito caro, é muito dinheiro. Então, ele faz esse tipo de coisa porque a maioria dos brasileiros não tem como pagar um advogado. Não tem como levar essa situação pra frente, entende?